Outra situação que eu queria citar e que me lembrou uma história. Quem viu alguma reportagem falando sobre o jogo da Libertadores dessa semana entre Barcelona de Guayaquil e Corinthians, onde o Corinthians inclusive levou uma sacolada, se tem algum corintiano aí, meus pêsames. Perceba, chamou muita atenção o fato do técnico do Barcelona de Guayaquil, um homem negro, retinto, está vestindo um terno de gala. Então vamos lá. Vou contar duas histórias, tá? Primeiro dia que eu cheguei aqui nessa escola, eu fui abordado... Meninas, vamos lá? Primeiro dia que eu cheguei aqui nessa escola, eu fui abordado, eu estava ali fora, eu não conhecia ninguém. Eu já tinha vindo aqui à noite, conhecido o diretor, a diretora na época, e eu fiquei ali fora na quadra, vendo vocês entrando e aguardando alguém que eu conhecesse, ou o diretor ou a diretora, surgir para que eu pudesse avisar que eu tinha chegado. Enquanto eu estava ali parado, uma pessoa se aproximou de mim e me fez uma pergunta clássica. Você é o segurança aqui da escola? Aquilo me chamou a atenção, não pela surpresa da pergunta. Infelizmente eu estou muito acostumado com esse tipo de pergunta. Mas o que me chamou a atenção foi, primeiro, que escola municipal você conhece que tem segurança? Até onde eu sei, nenhuma. Né? E isso faz parte do nosso ideário, da nossa identificação enquanto morador da cidade do Rio de Janeiro. Você estuda em uma escola municipal, mas com certeza ao longo da sua vida, das suas práticas, dos seus deslocamentos geográficos pela cidade do Rio de Janeiro, você já viu várias escolas municipais por aí. Me diga qual você já viu que tinha segurança. Desconheço. Mas para além disso, será que se eu fosse um homem branco, e aí você tenta fazer essa viagem imaginária, tente me imaginar com as mesmas características que eu tenho. Então qual é a minha característica? Eu sou um homem, alto, tenho voz grave, mas a pessoa não tinha ouvido minha voz, que eu estava parado, calado, sou grande, sou gordo. Será que se eu tivesse essas características todas, mas fosse um homem branco, teria sido direcionado a mim a mesma pergunta? Ei, você é o segurança? Você já viu alguém perguntar ao diretor da escola se ele é o segurança? Um homem que tem características semelhantes às minhas? Então, há um recorte racializado nesse processo. E por que me chamou a atenção a história do técnico e essa relação que eu quero construir aqui? A minha esposa, ela se formou numa das universidades mais tradicionais aqui do Rio de Janeiro. Uma universidade católica, uma universidade de alto padrão, alto poder aquisitivo. Grande parte dos estudantes que lá estudam, que não são bolsistas, pagam mensalidades muito caras. E minha esposa cursou psicologia nessa universidade. E aí chegou o dia da formatura dela e, ao ir à formatura, o que eu pensei, vou o mais arrumado possível. Então, botei um terno maravilhoso, estava lindo. Cheguei ao evento e estava na fila do Open Bar, aguardando o momento em que o barman terminaria de fazer o meu drink. Estou na fila aguardando para uma senhora do meu lado. E essa senhora vem conversar. Olha, eu gostaria de agradecer ao senhor. Eu olho para ela e... Agradecer o quê? Queria agradecer ao senhor porque a sua equipe de segurança contornou muito bem o problema que teve lá na pista de dança. Então, assim, muito obrigado pelo seu preparo e etc. E eu fiquei olhando dentro dos olhos dela, não para intimidá-la, mas assim, para que ela compreendesse que eu não fazia ideia do que ela estava falando. Em dado momento, depois aqueles segundos constrangedores, ela se virou para mim e disse: você não é o chefe da segurança, né? Eu disse a ela: não, mas vou pedir um favor à senhora. Se a senhora puder, por favor, procurar o chefe da segurança e repetir tudo isso que a senhora falou aqui para mim e para ele, com certeza ele vai ficar muito lisonjeado de saber que o trabalho dele está sendo tão bem visto pelos frequentadores da festa. Aí eu lhe pergunto: de onde aquela senhora tirou que eu era o chefe da segurança? Até melhorou, percebeu? Aqui na escola era só o segurança. Nessa festa eu já era o chefe da segurança. Talvez pelo terno, não sei. Mas levando em consideração
que eu estava muito bem vestido de terno, eu fui comparado com um chefe da segurança. Sem o terno, eu era o segurança. E por que essa fala? Porque chamou muita atenção o fato do técnico estar de terno. Ele é o único técnico que usa terno? Não. Existem alguns técnicos que utilizam terno. O que chama a atenção e o que suscitou uma série de comparações, inclusive com um narrador aqui do Brasil, fazendo um comentário muito infeliz, dizendo que ele, com aquele terno, poderia facilmente fazer parte de alguma escola de samba, sendo da diretoria da escola de samba, sendo da velha guarda da escola de samba. Então, assim, perceba a amplitude do racismo nessas situações, até para que você se observe. Então, grande parte do nosso debate aqui, ele vai passar por esse viés. Você, enquanto jovem, você enquanto cidadão, é importante que você esteja o tempo todo revendo a sua prática, porque com certeza você vai encontrar momentos, ideias, comportamentos, situações que você pode melhorar a sua atitude, refinar a sua atitude, para que você não incorra no erro de ser racista, ser misógino, ser homofóbico, cometer algum racismo religioso, cometer racismo recreativo, como já foi sinalizado a ocorrência dessa prática aqui na turma. Então, nessa relação, um técnico branco europeu que está lá à beira do campo, usando o seu melhor terno, ele não vai cair numa referência de chacota, enquanto um técnico negro latino-americano, estando de terno na beira do campo, ele é da velha guarda de alguma escola de samba. Então, você percebe a delicadeza do processo, a sutileza da situação, principalmente quando você olha as escolas de samba, e por isso que eu falei dos enredos, e a gente sabe que as escolas de samba são áreas onde predominantemente você tem as pessoas negras, as pessoas da comunidade, que estão ali ao longo de 8, 9 meses de trabalho contínuo, construindo um desfile de carnaval, que não é algo simples, não é uma coisa de simplesmente jogar 600 pessoas numa avenida e passar todo mundo correndo. Ali tem muito trabalho de harmonia, de adereço, de fantasia, trabalhos carnavalescos. Esse ano, a escola campeã, Beija-Flor, escola campeã do Carnaval de 2025, o carnavalesco da escola é um homem negro. Então, dentro desse recorte, a figura do negro exercendo relações de poder, ela acaba chamando a atenção. E aí, dentro de um universo como esse aqui de escola, onde a gente sabe que todo adulto que está aqui dentro, ele está associado a algum hábito, prática da educação, porque nós temos aqui as pessoas da limpeza, que são fundamentais para o funcionamento da escola. Imagina a escola aqui um dia sem ninguém da limpeza. Como é que você vai usar o banheiro? Isso para dar um exemplo só, tá? As pessoas da cozinha, que são fundamentais para o funcionamento da escola, talvez a parte mais importante da escola, e toda a equipe diretiva e os professores. Esses são os adultos que frequentam a escola, não é isso? Então, dentro desse cenário, eu sou o segurança, e isso ainda ganhou um adicional interessante e bizarro ao mesmo tempo, que foi quando começaram a pensar, ou sugerir, né, o fato de que eu poderia ser o segurança ou do MC Pose ou do MC Daniel, o que torna a situação ainda mais absurda, levando em consideração que, primeiro, tanto MC Pose quanto MC Daniel são músicos, são cantores, que fazem shows ao longo da semana, geralmente à noite, de madrugada. Então, qual seria o cenário possível onde eu, sendo um segurança de um artista da música, eu estaria aqui 7 horas da manhã para dar aula? Faz sentido isso?